Eu ia conversar com você também sobre as 7 virtudes. O que você acha? A Tá. gente vai ter um Não, papo acho vai legal, ficar bem porque abrangente. assim, as 7 virtudes, eles são a base da Ordem do Molay, entendeu? Quando a Ordem foi criada lá em 1919, já tinha lá as 7 virtudes, e a gente tem uma parte muito bonita da cerimônia, quando a gente acende as velas para simbolizar essas 7 virtudes, e a gente faz até uma citação da Bíblia, né? E não está escrito que é uma citação da Bíblia, você tem que ler e estudar para saber, né? Você tem que conhecer o Evangelho para conhecer, mas não quer dizer que a Ordem do Molay seja cristã, é só porque o criador do ritual, que é o Frank Marshall, ele era cristão e ele colocou essa referência. E aí ele fala, assim como as luzes desses candelabros iluminam essa sala capitular, possam elas brilhar diante dos homens, a fim de que eles vejam os nossos bons trabalhos e glorifiquem o Pai que está no céu. Né? As 7 virtudes, eles são o norte do Demolay, entendeu? Para você entender o que é a Ordem Demolay, você olha para as 7 virtudes. Não existe ordem de precedência entre elas. Elas são listadas, né, são 7, cada uma posição, mas não é tipo, a 4ª virtude está acima da 7ª virtude. Não tem isso, tá? Elas são todos princípios importantes. Imagina, vamos trazer para outro grupo que usa virtudes, né? Na Igreja Católica tem lá 7 virtudes, né? Tem as teologais, tem as cardinais, mas não existe entre as cardinais, entre as 4 cardinais, não tem uma que não, essa aqui é a principal, essa aqui é a secundária, entendeu? Então, entre as 7 virtudes da Ordem do Molay também não tem isso. A Ordem do Molay, ela foi feita pensando em jovens. Então, as virtudes são feitas para jovens, para que eles se tornem bons homens, certo? Então, a primeira virtude da lista é amor filial. Eu vou lembrar, agora eu vou trazer um pouquinho para a história da Ordem do Molay para entender, porque para a gente entender um ritual ou uma ordem iniciática, a gente tem que olhar o contexto dela. Então, se você quer entender a maçonaria moderna, você tem que olhar lá em 1717 o que estava acontecendo, que foi quando surgiu a Grande Loja de Londres. Se você quer entender Ordem Rosacrucianismo, você tem que olhar lá em 1614, quando surgiu o Fama Fraternitatis, né? Se você quer entender o martinismo, você tem que olhar lá no final do século XIX, 1890, uma coisa assim, quando o Papus fez a Ordem Martinista, né? Então, quando a Ordem do Molay surgiu? Em 1919, nos Estados Unidos. Então, a gente está falando do ano exatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, em que o Frank Sherman Land, que era um maçom, que tinha 29 anos, eu acho que ele nasceu em 1990, então uns 29 anos. Ele recebeu uma ligação de um irmão maçom dele, falando, olha, a gente tem um irmão que faleceu, e esse irmão que faleceu tinha um filho, tem um filho, né, que está vivo ainda, chamado Louis Gordon Lawler, e ele, né, não tem mais o pai, que era um irmão nosso, e não sei, vê se você conseguia conversar com ele, ver o que você acha. E quando o Frank Sherman Land conversa com o Louis Gordon Lawler, ele tem essa ideia de fazer um grupo para jovens para incentivar uma série de virtudes, especialmente porque muitos jovens ficaram órfãos depois da Primeira Guerra Mundial. E aí ele conversa com um outro maçom, que é o Frank Marshall, que é o cara que fez os rituais, e ele fala, cara, eu quero fazer um grupo para jovens, eu tive essas ideias, né, de conversa, mas eu queria que esse grupo tivesse uma ritualística que não fosse meramente uma cópia da maçonaria. Então, eu queria que esse grupo tivesse um ritual de trabalhos. E aí o Frank Marshall recebe essa ideia, né? Ah, beleza, então eu concordo, vou fazer. E aí passa um tempo e ele, se eu não me engano, ele fala que, assim, ele estava com aquilo na cabeça, estava pensando o que ele ia fazer, e aí no final de semana ele foi escrever o Ritual dos 2 Graus, né? Assim, teve uma inspiração. E claro que, assim, o Frank Marshall, ele fazia parte da maçonaria, ele estava habituado com esse tipo de ritualística, então ele tinha esse lado de acervo no cérebro dele com o qual trabalhar. Então lá eles definiram que a Ordem Molay ia ter 7 virtudes voltadas para esses jovens.
Então, o amor filial é a primeira delas. O amor filial é o amor que você nutre por quem te criou, né? Quem te cria, né? na vida. No nosso caso, né, para muitos demolês, vai ser a mãe e o pai, mas a gente sempre conversa que não necessariamente é a mãe e o pai. Pode ser madrasta ou padrasta, ou uma tia que cuida de você sempre, ou avó, enfim, cada um tem a sua realidade. Ainda mais no Brasil, que a realidade das famílias brasileiras são diferentes. O amor filial é o amor que você nutre pela pessoa que está cuidando, que te deu a oportunidade de existir, né? A segunda virtude é a reverência pelas coisas sagradas. Essa virtude, eu acho ela bem interessante, porque ela fala sobre o ecumenismo da ordem. Não é uma virtude que fala, por exemplo, o nome da virtude na reverência pelo livro sagrado, ou livro da lei, né? Enfim, reverência pela Bíblia, reverência pela cruz, entendeu? Pelas coisas sagradas. E o que essa virtude ensina? Ela ensina que para o homem se conectar com o divino, ele tem uma série de coisas, sejam livros, sejam símbolos, sejam espaços, que são especiais. São lugares que são dedicados a essa conexão com o divino. E como demolei, você vai respeitar esses lugares. Esses símbolos, esses livros, não quer dizer que você concorde, não quer dizer que você tem que frequentar, não quer dizer que você tem que ter na tua casa, significa que você tem que respeitar. A terceira virtude é a cortesia. É assim, cortesia é exatamente isso, é exatamente o que o nome diz, né? É você ser educado com os outros. Por que isso é uma virtude cardeal? Porque a cortesia te chama a ser educado não é com o cara que é legal com você, não é com o teu irmão que você gosta muito, é com um estranho na rua. É com o cara do telemarketing que te ligou pela 8ª vez e que você para e pensa, não, pô, mas esse cara, ele não tá querendo me atazanar porque ele é um babaca, entendeu? É o trabalho dele, ele provavelmente eu detesto esse trabalho. Não tem porquê eu ser um babaca, eu tenho que ser cortês, certo? A quarta virtude é o companheirismo. Um dos aspectos da maçonaria que é bastante bom, como maçom eu posso falar que a maçonaria tem aspectos positivos e aspectos que não são positivos. Não pelas lições, as lições são todas ótimas, mas pela prática mesmo. Um dos aspectos legais da maçonaria é o amor fraternal, né? Que é o senso de que você vira para o cara e fala, você é meu irmão. Na Ordem Demolei também tem isso. Uma das coisas que a gente sempre falava na iniciação para os candidatos recém-iniciados era o seguinte, aqui nós todos nos chamamos de irmão. Vai ser estranho no início, você vai achar esquisito. Acabei de conhecer esse cara, meu irmão, nada a ver. Mas você vai ver que isso vai se desenvolver. E nos demolês, você vai encontrar amigos para a sua vida inteira. Pessoas que você vai chamar de irmão, não apenas por força de expressão, mas porque, de fato, você sente que eles são seus irmãos espirituais. Eu posso dizer que, no meu caso, isso é verdade. O grupo, usando um exemplo bem mundano, o grupo de WhatsApp que eu mais participo, que eu mais gosto de participar, que eu mais interajo, é um grupo de demolês do meu capítulo lá de Petrópolis. Assim, são pessoas mais velhas, todos eles lá já são sênior, tirando um, mas são pessoas com quem eu tenho afinidade e eu, ainda mais durante a pandemia, mas mesmo fora disso, não tenho a oportunidade de estar com eles sempre. Então, o companheirismo, ele reforça a ideia de que na Ordem Demolei nós somos companheiros dentro de uma jornada espiritual. Todos nós nos dedicamos às mesmas virtudes. A quinta virtude é a fidelidade. Por que a fidelidade é tão importante? Essa fidelidade não é a fidelidade da máfia, tá, gente? Algumas pessoas gostam de dar esse exemplo. Não, fidelidade, tipo como se você fizesse parte de... Dois exemplos que eu ouvia muito, talvez porque eu estou no Rio de Janeiro. Máfia e torcida organizada. Talvez hoje em dia alguém use o exemplo milícia, mas isso não tem a ver com a Ordem Demolei, tá, gente? A fidelidade da Ordem Demolei é o princípio de que você fez juramentos, você firmou compromissos, e quando você dá esse compromisso, quando você se
compromete a fazer alguma coisa, não precisa de mais nada. Não precisa de um contrato assinado. Não precisa de alguém indo cobrar você. Tua palavra é tua honra. É simples assim. Então, para o Demolei, uma das virtudes é esse princípio de que quando você chama para si uma responsabilidade, ninguém precisa ficar em cima de você para saber se você vai fazer. Entendeu? Então, quando eu me responsabilizo, por exemplo, quando eu fui mestre conselheiro, quando você vira mestre conselheiro, tem uma cerimônia pública em que você assume uma série de compromissos, não é nada assim de outro mundo. É, como eu falei, conceder o primeiro grau, conceder o segundo grau, orientar os seus irmãos, seguir os princípios da ordem. Enfim. Você assume uma série de compromissos pelos próximos 6 meses. Naqueles 6 meses, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para cumprir esses compromissos. Entendeu? É simples. A sexta virtude é a pureza. Essa virtude em inglês é cleanliness, né? Que às vezes alguém pega um material dos Estados Unidos, traduz mal, aí fica limpeza. Mas ela quer dizer o seguinte, até uma parte do compromisso que a gente faz é muito parecido com vários princípios éticos. Você vai querer manter o teu corpo, a tua mente e as tuas palavras limpas, sadias. Tá? Não é uma pureza, não é castidade no sentido abstinência sexual. Não é uma pureza hipócrita de uma moral falsa cristã. Não é uma pureza de eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Talvez uma palavra que transmita melhor para o nosso dia a dia, para o nosso, né, agora século XXI, seja integridade. O Demolay é íntegro, entendeu? Ele procura aquela ideia de que o nosso corpo é o templo do nosso espírito, então ele procura cuidar do corpo dele. E em pensamentos, em palavras e ações, ele tem que ser coerente com as virtudes e com os princípios que ele professa. Se ele tem uma religião, ele tem que ser coerente com essa religião. Se ele segue uma filosofia, ele tem que ser coerente com essa filosofia. Se ele faz parte da ordem do Molay, ele tem que ser coerente com as virtudes. É isso. É bem simples, na verdade. E a sétima virtude é uma virtude que foi ficando mais polêmica com o passar do tempo, que é o patriotismo. O patriotismo, vamos lembrar, a ordem do Molay foi criada em 1919. Naquela época não tinha Liga das Nações, nem Organização das Nações Unidas. A ideia de todos os países do mundo reunidos, isso não existia. Mas também não tem problema, porque esse patriotismo não é bairrismo, entendeu? Demolay nenhum vai sair da reunião enrolado em bandeira do Brasil, gritando que o Brasil é o melhor do mundo, entendeu? Isso é viagem, tá? O que é o patriotismo? É o seguinte, eu estava lendo um livro do Gandhi esses dias, é muito interessante, que ele fala assim, muitas pessoas ficam perdendo, eu estou parafraseando, não é exatamente o que ele diz, né? Eu não lembro de cabeça. Muitas pessoas ficam falando que a gente tem que se preocupar com o bem de todas as pessoas do mundo. Só que o que acontece é que essas pessoas não ajudam quem está do lado, entendeu? Porque fala que tem que fazer o bem para todo mundo e não faz bem para ninguém. O princípio do patriotismo é que você vai cuidar da terra onde você nasceu. Geralmente, esse patriotismo dos Demolay se manifesta de que forma? Participando ativamente dos processos civis da sociedade. Vou dar um exemplo do meu capítulo. O meu capítulo, na época que eu era Demolay ativo, e depois ainda quando sênior, tinha uma cadeira no Conselho Municipal de Juventude lá de Petrópolis. Na verdade, o capítulo tinha várias cadeiras, porque vários dos nossos membros faziam parte de vários grupos que tinham cadeiras no Conselho Municipal de Juventude. Mas essa era uma forma que a gente participava ativamente para melhorar o lugar onde a gente morava. Entendeu? Então, esse patriotismo não é um patriotismo separatista, não é um patriotismo bairrista. É um patriotismo de valorizar e de trabalhar em prol do lugar onde você nasceu. Porque não adianta você pensar que você vai fazer o bem para o mundo inteiro, que você nem conhece e você nem vê. Faz o bem para aquilo que você vê
pelo menos faz o bem para aquilo que você vê, e aí você pensa naquilo que você não vê. Porque senão você vai ficar pensando naquilo lá longe e não vai fazer aqui. Né? Essas são as 7 virtudes. Então, para recapitular: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Eu sei decorado porque tem uma fala do mestre conselheiro que tem que saber essas 7 virtudes desse jeitinho. Cara, a explicação